Fala meus amigos, Jean Crisley na área do canal Probabilize. Eu vim trazer para vocês hoje as melhores dicas e palpites da quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Então sem mais enrolação, bora lá! Meus amigos, hoje vamos ter dicas da Premier League, um jogo da Copa da Alemanha e muito do Brasileirão. Vamos começar, pessoal, pela Premier League. Às 16h30, o Crystal Palace recebe a equipe do Burnley. Pessoal, o Crystal está na 13ª colocação e o Burnley é o vice-lanterna da Premier League, é um dos piores times da Premier League, pessoal. Em casa, o Crystal não vem de uma boa sequência. Dos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. E o Burnley jogando fora de casa também tá ruim, pessoal. De 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. Mercado de resultado eu tô fora, apesar que eu acho um pouquinho mais favorito o Crystal nesse confronto, mas mercado de resultado eu tô fora. Vamos para as probabilidades, pessoal. Probabilidade na tela para Crystal Palace e Burnley. Pessoal, partida para 1,5, 84%. Um golzinho no primeiro tempo, 79%. Tem valor, viu? Cantos para esse jogo, 3,8 para o Crystal, 3,6 para o Burnley. O mercado entende que é uma partida under cantos. Cartões, 1,75 e 2,25. Continuando na Premier League, pessoal, às 16h30, o Aston Villa recebe a equipe do Brighton. Pessoal, o Aston Villa vem na 3ª colocação da Premier e o Brighton na 14ª colocação. Falar um pouquinho dos últimos 5 jogos do Aston Villa em casa, foram 2 derrotas e 3 vitórias. Mercado de gols vem bem. E o Brighton fora, pessoal, o mercado de gols vem muito bem, foi apenas uma vitória jogando fora de casa, 2 empates e 2 derrotas. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Aston Villa e Brighton. Pessoal, partida para 1,5, 75%. Escanteios, 5,7 para o Aston Villa e 4,5 para o Brighton. O mercado entende que é uma partida over cantos, viu, pessoal? Cartões 1,25 e 3,25. Seguimos na Premier League, pessoal, às 4h30 também. Manchester City recebe a equipe do Fulham. Pessoal, último jogo do Manchester City, que vitória, hein? Em cima do Liverpool, de virada, foi um jogão. O Manchester City segue na 2ª colocação, na cola ali do Arsenal, não pode perder ponto dentro de casa, se quer alguma coisa ainda no campeonato, né? E a equipe do Fulham vem na 10ª colocação. Os últimos 5 jogos do City em casa, pessoal, foram apenas um empate e foram 4 vitórias, pessoal. O mercado de gols vem muito forte. O Fulham, fora de casa, venceu apenas uma dos últimos 5 jogos, um empate e 3 derrotas. O mercado de gols vem muito forte. Acredito algo a favor do Manchester City, tá? O City ganhar o jogo até mais arriscado, ou um dos tempos até mesmo duplo hipótese para o Manchester City. E gols também nessa partida, pessoal. Um golzinho do City, 1,5 na partida, tem muito valor. Probabilidades na tela. Probabilidade na tela para Manchester City e Fulham. Pessoal, partida para 1,5, 92%. Como eu falei para vocês, é uma partida over goals. Golzinho no primeiro tempo, 80%, pessoal. Vale a pena também. Escanteios, média de 7 para o City e 4,8 para o Fulham. É um jogo para cantos. Você vê que o jogo está 0-0 com alta intensidade, dá para buscar um canto limite no primeiro tempo, 2 cantos ali no primeiro tempo também, finais, no finalzinho do primeiro tempo. Cartões, 1,33 para o City e 2,67 para o Fulham. Agora vamos para a Alemanha, pessoal, às 16h45, Copa da Alemanha. Jogão, Bayern de Munique contra RB Leipzig. Pessoal, é uma partida para gols, é over gols. Olha os últimos 5 jogos do Bayern de Munique: 5-1, 2-1, 2-0, 8-1, 2-2, over gols. Do RB, 2-1, 1-1, 3-0, 3-1, 0-0. Só um jogo aqui que 1,5 não bateu, então é uma partida over gols, pessoal, até para o ambas marcam também. Os últimos confrontos das equipes: 6-0 para o Bayern, 5-1
2-1, 3-0 e 3-1. O Bayern ganhou 3 dos 5 jogos e o RB ganhou 2 dos últimos 5 jogos. Pessoal, resultado é jogo de Copa, então a gente não sabe como que os times vão vir. Pode dar zebra, que no caso seria o RB, que não é nada incomum se o RB classificar, mas o Bayern é muito favorito. Vamos para as probabilidades desse jogo, pessoal. Probabilidade na tela para Bayern de Munique e RB Leipzig. Pessoal, partida pro e-mail 100%, como eu falei para vocês, é uma partida over goals. Mas cuidado, não é porque tá dando 100% que vai acontecer. É futebol, pessoal, pode acontecer um 0-0. Partida para 2,5, 85%. Gol já no primeiro tempo, pessoal. Um golzinho no primeiro tempo, 70%, tem muito valor também. Vamos para os escanteios. Partida over cantos, 6,7 para o Bayern, 3,7 para o RB. E cartões é um jogo de mata, pessoal, jogo único, então vale bastante. É jogo para cartões também. 1,2 para o Bayern e 1,10 para o RB. Pessoal, acredito na classificação do Bayern, apesar que é jogo de Copa, né? E jogo para gols. Voltando para a Premier League, pessoal, às 17h15 para fechar os jogos da tarde. O Sunderland recebe a equipe do Liverpool. Pessoal, o Liverpool, como eu falei para vocês, do último jogo perdeu de virada para o Manchester City em casa. Vai buscar o resultado nesse próximo jogo. Ele vem na 6ª colocação, fora ali da classificação da Champions League, né, da vaga direta para Champions. E o Sunderland vem na 9ª colocação. Os últimos 5 jogos do Sunderland em casa, nenhuma derrota. Foram 3 vitórias e 2 empates. O Liverpool, jogando fora de casa, foram apenas uma derrota, que foi para o Bournemouth. E foram 2 vitórias e 2 empates. Vem bem fora de casa também o Liverpool, pessoal. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Sunderland e Liverpool. Pessoal, partida para 1,5, 83%. Golzinho no primeiro tempo, 58%. Vamos para os escanteios. 3,4 para o Sunderland, 5,3 para o Liverpool. Cartões, 2,3 para o Sunderland e 2,1, 17, né, para o Liverpool. Uma partida para cartões também, pessoal. Brasileirão na tela agora, pessoal. Primeiro confronto da noite às 19 horas, a Chapecoense recebe o Coritiba. Pessoal, a Chapecoense ainda não perdeu no Brasileirão, vem de um empate e uma vitória. E o Coxa vem de uma derrota em casa para o Bragantino e uma vitória ali em cima do Cruzeiro lá no Mineirão. Pessoal, vamos aos últimos 5 jogos da Chapecoense em casa. A Chapecoense, pessoal, dos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, foram 3 vitórias e 2 empates. E o Coxa também, fora de casa, não perdeu nenhum, foi 1 empate e 4 vitórias. Probabilidade na tela para Chapecoense e Coritiba. Pessoal, partida para 1,5, 65%. Escanteios, 7 para a Chapecoense e 4,7 para o Coxa. Pessoal, uma partida over cantos. Acredito aí 6,5 cantos nessa partida, 7,5 cantos nessa partida, tem muito valor. Cartões, 2,4 para a Chapecoense e 1,80 para o Coritiba. Um cartãozinho ali para as duas equipes, tem muito valor também. Às 19 horas também, pessoal, o Mirassol recebe a equipe do Cruzeiro. Pessoal, o Mirassol é uma das equipes que também não perdeu no campeonato, foi 1 empate e 1 vitória. E o Cruzeiro, cabuloso. Foram 2 jogos e 2 derrotas, pessoal. Vamos ver os últimos 5 jogos do Mirassol em casa. O Mirassol em casa, pessoal, os últimos 5 jogos, nenhuma derrota, foram 2 vitórias e 3 empates. O Mirassol marcou em 4 desses 5 jogos. E o Cruzeiro, fora de casa, pessoal, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Uma delas 4-0 aqui pro Fogão na última rodada. Probabilidades na tela. Probabilidade na tela para Mirassol e Cruzeiro. Pessoal, partida para 1,5, 75%. Eu acredito num golzinho do Mirassol, viu? Tem muito valor. Escanteios, 3,8 para o Mirassol, 7,8 para o Cruzeiro. Pessoal, é uma partida over cantos. Se o gol demorar a sair, dá para pegar ali um canto limite no primeiro tempo. E pré-live, 6,5, 7,5 cantos nessa partida. Vamos ver os cartões.
Cartões 2,5 para o Mirassol e 1,70 para o Cruzeiro. Acredito em cada time receber um cartãozinho. Seguindo com o Brasileirão, pessoal, às 20 horas, 8 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Remo. Pessoal, nenhuma das duas equipes venceram ainda na competição. Tá na hora do Galo vencer, jogando em casa. Eu acredito em dupla hipótese para o Galo ou para o Galo vencer um dos tempos. Mais arriscado, né? O Galo vencer a partida. Probabilidades na tela. Probabilidades na tela para Atlético Mineiro e Remo. Partida para 1,5. 85%. O mercado encara essa partida sendo over goals. Escanteios. 8,70 para o Galo e 6,30 para o Remo. Partida over cantos também. Se o gol demorar a sair, tanto para um ou para outro, principalmente para o Galo, a tendência é sair bastante escanteio nesse jogo. Dá para buscar um canto limite ali na partida, no primeiro tempo. Dá para buscar race 3 cantos para o Galo também. Ainda mais se o Galo tomar o gol logo no início, ou para o gol demorar a sair. Cartões 2,1 e 2,70. Também acredito um cartãozinho para cada equipe. Às 21h30, pessoal, o Vascão recebe o Bahia. Pessoal, o Vasco é um dos times que ainda não venceu no campeonato. Foi um empate e uma derrota. E o Bahia ainda não perdeu. Foram um empate e uma vitória. Sendo que uma dessas vitórias foi em cima do Corinthians, jogando fora de casa, pessoal. Vamos para os últimos 5 jogos dos dois times. O Vasco, apenas uma derrota em casa, foram 2 vitórias e 2 empates. E o Bahia, apenas uma derrota, foi para o Fluminense e vem de 3 vitórias e 1 empate. Probabilidades na tela, pessoal. Probabilidades na tela para Vasco da Gama e Bahia. Pessoal, 1,5 gols, 75%. Escanteios, 5,30 para o Vasco e 6,50 para o Bahia. É uma partida over cantos também, pessoal. Cartõezinhos, 1,5 para o Vasco e 2 para o Bahia. E para fechar os jogos do dia, pessoal, às 21h30, o São Paulo recebe a equipe do Grêmio. Pessoal, o São Paulo também é uma das equipes que não perdeu no Brasileirão, foi um empate e uma vitória. E o Grêmio foi de uma vitória e uma derrota. Os últimos 5 jogos do São Paulo em casa, apenas uma derrota, foram 4 vitórias, muito bem, o mercado de gols vem muito forte. E o Grêmio fora de casa, pessoal, vem de 2 derrotas e veio de 2 vitórias também, mercado de gols muito bom, pessoal. Vamos para as probabilidades. Probabilidades na tela para São Paulo e Grêmio, partida para 1,5, 80%. Golzinho ali logo no primeiro tempo, 45%. Escanteios, 5,6 para o São Paulo e 4,20 para o Grêmio. Duelo de tricolores aí, o bom para over cantos também, pessoal. Cartões 1,6 e 2,20 e é isso. Então, pessoal, essas foram as nossas análises, as nossas dicas. Quem ficou comigo até agora, vamos para o palpitão do dia, palpitão dessa quarta-feira. Palpitão na tela, pessoal. Acredito na vitória do Manchester City e na dupla hipótese pro Galo e um golzinho do Galo na partida, pessoal, tem muito valor. Esse foi o nosso palpite para quarta-feira, pessoal. Se você quiser pegar dicas como essa e análise como essa também, é só entrar no link que eu deixei fixado aí no primeiro comentário do nosso grupo gratuito. Então entra lá, pessoal, lá tem várias outras entradas. Tem o nosso grupo VIP também, que lá a gente está mandando o nosso link também. Então vem para nosso time, vem para nossa família, pessoal. Deixa o like, quem gostou do vídeo deixa o like, compartilha com seus amigos e vamos pra cima, pessoal. E é o que eu sempre falo pra vocês, tenham gestão. Tamo junto, família, forte abraço a todos.